Macau, no princípio, eram os jesuítas. Isto porque foram eles que lançaram as bases da organização política e administrativa da cidade com Dom Melchior Carneiro. A fundação do município, o Leal Senado, como seria conhecida depois, a proteção social com a Santa Casa da Misericórdia e a saúde com a construção do primeiro hospital. O Hospital de São Rafael, que hoje alberga o Consulado-Geral de Portugal, em Macau. Mas é também a eles que se deve a Cidadela, a principal estrutura militar da cidade, a fortaleza de São Paulo do Monte. Na década de 10, 20 do século XVII, há indícios de ter construído uma grande torre. As medidas são enormes, as paredes têm cerca de 1,10 m de largura e, inclusivamente, encontramos ainda in situ a porta de entrada com uma dupla segurança. Além disso, encontramos vestígios também do lançamento da escada. Depois, à medida que a fortaleza foi aqui o local de governo, o governador instalou-se aqui, logo em 1626, com Dom Francisco Mascarenhas, e houve necessidade de ampliar as estruturas. Portanto, há aparelhos já de diferente natureza que mostram diferentes momentos de ampliação. Ao contrário do que seria de supor, não só não foram militares os construtores da obra, como a sua primeira guarnição era totalmente civil, constituída por padres jesuítas e os seus escravos. Foram esses soldados improvisados, instalados numa fortaleza inacabada, que enfrentaram com êxito a primeira grande ameaça contra Macau. O desembarque dos holandeses em 24 de junho de 1622. Para além de arquitetos, os jesuítas eram também artilheiros provados. E se não fosse assim, talvez o curso da história fosse radicalmente diferente. Nem Macau existiria, pelo menos como é hoje, nem o monumento da Vitória assinalaria a data. Estamos no Jardim da Vitória. O Jardim da Vitória lembra o dia 24 de junho de 1622, data em que os holandeses invadiram Macau, então no auge da sua prosperidade, mas foram corridos por um punhado de portugueses que conseguiram, com a ajuda de uma bala que foi disparada na inacabada Fortaleza do Monte e que veio bater aqui sobre o paiol dos inimigos, neste mesmo lugar, embora pareça que não, com os edifícios que hoje se encontram pelo meio. A verdade é que isso, considerado uma vitória milagrosa, deu-se neste mesmo dia e deste lugar. O dia era de São João Batista, que foi imediatamente considerado o padroeiro da cidade, ficou a ser o dia da cidade. A vitória foi devida, portanto, segundo os residentes, a São João Batista e à proteção da Virgem, e desde logo se fez aqui, junto de uma cruz que me foi mandada erigir, uma missa campal todos os anos. Recentemente fazia-se aqui uma parada. E nos finais do século XX, do século XIX, foi aqui mandado construir pelo Senado um monumento que foi encomendado à oficina de Bordal Pinheiro, em Lisboa, e que temos aqui perpetuando a memória deste dia. Surgiram novas informações sobre esse episódio publicadas recentemente, citando alguns dos holandeses que tentaram invadir Macau. Eu ainda não tive tempo para escrever sobre isso, mas espero fazê-lo oportunamente. Eles afirmaram que a vitória ficou a dever-se aos escravos negros utilizados pelos portugueses. Os portugueses embriagaram os seus escravos negros, dando-lhes uma mistura de vinho chinês, português e tudo o que tinham à mão e fosse alcoólico. Foi por esse motivo que eles atacaram e carregaram furiosamente sobre os holandeses, sem se preocuparem com os disparos dos seus mosqueteiros. Eles foram os principais responsáveis pela vitória, os escravos negros. Um acontecimento semelhante, que contou também com a intervenção de escravos negros, teve lugar noutro local, na feitoria de Mina.
Consumada a vitória, os jesuítas não ocuparam a fortaleza por muito tempo. De facto, em 1623, o governador Dom Francisco de Mascarenhas mandou um destacamento militar espanhol que chegava de Manila ocupar a fortaleza e expulsar os padres da companhia. A fortaleza passou então a ser a residência oficial dos governadores de Macau, que aqui se mantiveram até 1749, data em que passaram a habitar um palácio há muito demolido, que se erguia sensivelmente aqui onde se encontra hoje o chamado Palácio das Repartições. Com a saída dos governadores, a Fortaleza do Monte passou a albergar o comando militar, tendo sido durante mais de um século simultaneamente também presídio militar e civil. Aliás, a Polícia Militar foi o último ramo da guarnição a ter aqui aquartelamento. Após a saída das tropas, em 1965, foram instalados na fortaleza os serviços meteorológicos e geofísicos. Depois de uma campanha destinada a esclarecer cabalmente a história arqueológica da fortaleza, seria finalmente aqui erguido o Museu da Cidade em 1998, um ano antes da transição de Macau para a soberania chinesa. E é esta a história da fortaleza mais sui generis do Império Marítimo Português de 500. Uma fortaleza que foi construída por padres, foi guarnecida não por militares, mas sim por escravos, e acabou por ser tomada à força pelos militares espanhóis vindos de Manila do governador, que não tinha sítio para residir em Macau.